Boa noite. Boa noite. A Câmara enfraquece leis ambientais há 4 meses da COP30. E transfere dinheiro do Fundo Social para o setor agropecuário. 2 medidas tomadas depois do presidente Lula vetar o aumento do número de deputados. Contra a chantagem tarifária de Donald Trump, Lula ameaça taxar gigantes americanas da tecnologia. Uma técnica nova de fertilização gera 8 bebês livres de doenças hereditárias. Associações usadas como alternativas a seguros de veículos passam a cumprir regras novas. O Jornal Nacional está começando. A Câmara dos Deputados aprovou hoje de madrugada o afrouxamento das leis que regem o licenciamento ambiental no Brasil. A discussão do projeto de lei entrou pela noite. A votação foi pouco antes das 2 horas da madrugada e contou com o empenho do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e a pressão da bancada ruralista. O texto tramitava havia 21 anos e foi o último a ser analisado pelos deputados antes do recesso. O relator disse que as mudanças não representam risco ao meio ambiente. Nós buscamos regras e prazos claros. Nós queremos aperfeiçoar os processos de licenciamento ambiental. Nós buscamos vencer a burocracia e assegurar na prática, de verdade, a conservação ambiental. Nós estamos mantendo todo o rigor na avaliação dos impactos ambientais. O que nós estamos propondo é uma atualização, uma racionalização dos processos de licenciamento ambiental. O projeto de lei afrouxa as regras para o licenciamento ambiental no país. Por exemplo, facilita a licença para empreendimentos com potencial de impacto no meio ambiente, como viadutos, pontes, hidrelétricas e barragens de rejeitos. Dispensa a licença para outras obras, como ampliação de estradas, e para atividades como agricultura tradicional e pecuária de pequeno porte. Passa a existir o licenciamento automático feito por autodeclaração, sem análise prévia de órgão ambiental. Os responsáveis por empreendimentos de pequeno e médio potencial poluidor vão precisar apenas prometer seguir os limites da lei. A fiscalização vai ser apenas por amostragem. Não são mais obrigatórias as regras do Conselho Nacional do Meio Ambiente para licenciamento de atividades de mineração de grande porte ou de alto risco. A proposta exclui a necessidade de aprovação do IBAMA para corte de vegetação da Mata Atlântica, um dos biomas mais devastados do Brasil, deixando a autorização para estados e municípios. O projeto também anula trechos da Lei da Mata Atlântica que restringem a derrubada de matas primárias e secundárias. 267 deputados votaram a favor do novo marco do licenciamento ambiental. 116 parlamentares foram contra. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária defendeu as mudanças. Todas as obras paradas esperando licenciamento ambiental, esperando desburocratização, esperando racionalização dos processos para que o Brasil possa crescer como merece e desenvolver como merece. É óbvio que nós orientamos favoráveis às emendas apresentadas. O deputado Chico Alencar, do PSOL, afirmou que o projeto de lei é um retrocesso. Uma espécie de legislação de exceção. Criar um conselho de governo para aprovar com mais celeridade projetos estratégicos sem consulta prévia, sem estudos ambientais, sem elementos do impacto que aquelas obras de grande impacto vão causar, é algo inaceitável. Veio do Senado, tudo visa exatamente a acelerar, atropelar e, muitas vezes, inevitavelmente, devastar, adulterar, prejudicar o nosso presente e o nosso futuro. Representantes do setor produtivo, da comunidade científica e entidades ligadas à conservação criticaram o texto.
No Recife, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência participou de um ato contra o projeto. Nós consideramos que é muito importante preservar uma abordagem técnica, científica, correta da exploração da natureza. Não pode ser substituída uma abordagem objetiva, imparcial, neutra, com base na ciência, pela simples vontade do explorador, porque isso pode levar a uma devastação ambiental que a gente é contra. O professor de Direito, Gustavo Sampaio, avaliou que as mudanças são inconstitucionais. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um princípio da Constituição da República e qualquer lei que o afronte é lei inconstitucional. No meu entendimento, esse projeto tende a produzir uma inescapável inconstitucionalidade que precisa ser coibida. Representa, portanto, um retrocesso na nossa legislação de tutela e defesa do meio ambiente no Brasil. A proposta vai agora para a sanção do presidente Lula. O governo declarou que está dialogando com o Congresso para alterar pontos e artigos do texto que vão contra a proteção do meio ambiente, povos indígenas e quilombolas. A expectativa é negociar para que esses trechos específicos sejam vetados em acordo com os parlamentares. Um dos pontos em questão é o licenciamento automático. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que o texto do licenciamento ambiental fere os interesses do Brasil, que se esforça para liderar ações de proteção do planeta que serão discutidas na COP30 em novembro no Pará. A ministra disse que é possível o Brasil zelar pelos recursos naturais e, ao mesmo tempo, incentivar a produção e os negócios. Você imagine que é cada estado ou cada município dizendo que o licenciamento vai ser de um jeito no seu estado, na sua região. Isso vai levar à judicialização generalizada, vai emperrar todo o processo. Hoje você tem uma dinâmica consolidada e conhecida, que pode ser aperfeiçoada. Somos, ao mesmo tempo, uma potência florestal. É destruir as florestas e nós vamos pagar um preço muito alto, que, aliás, nós já estamos pagando. A seca no Pantanal, a seca na Amazônia, as ondas de calor. Tudo isso faz com que a gente deva proteger mais e não proteger menos. Ganhar celeridade não significa perder qualidade. A gente pode crescer, gerar prosperidade, emprego, renda digna para o nosso país, sem precisar da destruição e do afrouxamento, da amputação da legislação ambiental. Nesses dias de inverno, a umidade baixa do ar pôs mais de 40% dos municípios brasileiros em alerta. O céu está sem nuvens e o tempo seco demais. Tá horrível. Pele seca, o olho fica embaçado. Em 2.300 cidades brasileiras, nessa grande área amarela no mapa, a umidade relativa do ar está variando entre 30% e 20%. Até meados de setembro, geralmente, final de agosto ela fica mais intensa. Níveis de deserto é bem comum de ocorrer nessa época do ano aí, que é o auge da nossa estação seca. Favorece os incêndios florestais, provoca desidratação, né, e vários outros efeitos negativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para que a gente se sinta confortável, a umidade do ar deve estar entre 40% e 60%. Valores mais baixos podem provocar desidratação, cansaço e infecções respiratórias. E para amenizar tudo isso, tomar bastante água, investir em alimentos que são ricos em água, como frutas, sopas, chás. Não é só a água que hidrata. Outra coisa é a gente lembrar de hidratar a pele, porque a pele também é uma barreira de proteção para a gente. E a gente pode colocar em casa um umidificador. E se não for possível o umidificador, a gente pode usar bacia de água ou toalha úmida, que já vai ajudar naquele desconforto da sensação de tempo seco. A umidade do ar varia ao longo do dia. No meio da tarde, quando a temperatura sobe, ela despenca. E é neste momento que áreas como esta praça, que fica bem no centro de Belo Horizonte, oferecem um pouco de alívio para as pessoas. E também em pontos da cidade, com totens que soltam vapor. A gente chega aqui dá vontade de ficar, né? Fresquinho, ar fresquinho. O Joelson é vendedor nas ruas de Cuiabá, que nessa semana chegou a registrar 21% de umidade relativa do ar. Já ando até com meu copinho aqui preparado aqui. Onde eu passo, já encosto, já tomo uma água.
No interior do Paraná, quem vende o refresco para secura também tem abusado dele. É um excelente hidratante, principalmente para quem pratica esporte. Uns 3 vezes por dia tá bom, né? Vamos ver se melhora amanhã. A Helena Marques traz agora outras informações sobre o nível de umidade do ar. Boa noite para você, Eli. Boa noite para você, Renata, para o Bonner, e boa noite para você. A previsão para amanhã é de mais um dia muito seco em grande parte do país. Na área amarela aqui, índices de umidade abaixo de 30% e mais baixos ainda nessa região em laranja. As capitais com possibilidade de tarde seca são Campo Grande com 23 graus, São Paulo e Brasília com 25, Belo Horizonte e Cuiabá com 26, Goiânia com 28, Rio de Janeiro com 30, Palmas e Teresina com 32 e 34 graus. O calor e a falta de chuva já favoreceram o aumento das queimadas na Caatinga. Do início do ano até agora, houve pouco mais de 2.400 focos de incêndio, 30% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O monitor de secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, divulgado nesta semana, confirmou o avanço da estiagem sobre parte da Caatinga e também do Cerrado. E nessas áreas, a tendência é de quase nada de chuva até o fim desse mês, pelo menos. As instabilidades devem se concentrar onde o mapa está azul e rosa. Do litoral da Bahia ao de Pernambuco, em parte do norte, incluindo o Amazonas e no sul. Amanhã mesmo, pancadas de chuva podem atingir parte do Rio Grande do Sul, onde vemos essa cor verde, também o sul de Santa Catarina. Em Roraima, pode chover mais forte, enquanto as pancadas vêm mais isoladas nessa faixa, que se estende até Alagoas. Em Sergipe, na Bahia, situação de alerta. Em Aracaju e Salvador são esperados 30 milímetros de chuva. É bastante para um dia. Aracaju já ultrapassou a média de chuva do mês e Salvador tende a superá-la em breve. Vamos falar agora da região sul, que tem aviso de vento forte, com até 70 km por hora em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em Florianópolis, amanhece com 12 graus, em Porto Alegre com 9. Nas duas cidades, 1 grau abaixo da média. Em Curitiba, diferença maior. O dia começa com 6 graus, 3 graus mais frio do que o normal para julho. Manhã fria também em Campo Grande, com 11 graus, 12 em Brasília e BH, 14 em São Paulo, no Rio e em Goiânia. Cuiabá, que fica quente e seca à tarde, também não escapa do frio na madrugada. Bonner e Renata. Obrigado, Eliana. Nos últimos anos, 8 milhões de brasileiros recorreram a uma forma alternativa de se proteger dos prejuízos causados por acidentes ou por roubos de veículos. Agora, as tais associações vão ter que seguir um conjunto de regras. O Emerson teve dificuldade para conseguir um serviço de proteção do carro, até que descobriu as associações. É o meu perfil, né? Ele não está adequado hoje ao perfil das seguradoras. Então, devido ao valor do veículo, né, localização de residência, o tipo de utilização, então meu perfil é o da proteção veicular. As cooperativas ou associações de proteção veicular funcionam com a divisão dos custos dos prejuízos de acidentes ou de roubos, por exemplo, entre os associados. Por isso é pago um valor mensal e que pode variar. Já as seguradoras trabalham com apólices que detalham, inclusive, a cobertura dos custos de prejuízos. O contrato tem um valor fixo e por tempo determinado. A confederação que representa as associações diz que essas diferenças deixam os valores mais baixos em relação aos seguros e que, por isso, a grande maioria dos associados é das classes C, D e E. O país tem cerca de 8,5 milhões de veículos com esse tipo de proteção. Mas até o início deste ano, o setor não era regulamentado. Agora, as associações estão sob responsabilidade da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, ligada ao Ministério da Fazenda. Cada entidade se autorregulava. Então você tem entidades que se autorregulavam bem e entidades que não se autorregulavam tão bem. E muitas vezes, com autogestão, cada um faz de um jeito. Num processo regular de autarquia, nós temos um padrão a seguir. Então, essa padronização, ela funciona muito bem, ela não amarra a entidade. O Brasil tem 3.000 dessas associações.
2.217 se cadastraram. A associação que não se cadastrou já é considerada irregular e não pode mais funcionar. E o motorista que é associado a uma dessas instituições pode ficar sem a proteção do veículo, mesmo pagando pela cobertura oferecida. Ele teria que acionar a justiça contra os dirigentes da entidade, os dirigentes da associação. A SUSEP vai procurar identificar, né, essas entidades e dar o melhor tratamento possível para o cidadão que não tem culpa nenhuma de eventual descumprimento da lei. E a SUSEP orienta que o interessado em procurar o serviço de uma associação deve ficar atento à regularidade dela. Vai ter uma busca muito simples no site da SUSEP, ela vai poder verificar se ela está pelo menos cadastrada. E depois ela tem que ler os documentos de oferta com bastante calma e atenção, o contrato que está sendo oferecido, verificar se atende à sua necessidade, ao seu anseio. As associações cadastradas vão ser analisadas pela SUSEP. É o caso da cooperativa do Gustavo, que tem mais de 40 mil associados. Agora a lei ela trouxe isso de uma maneira bem clara e separou, deixando quem faz seguro e quem faz proteção. Uma forma de proteger o seu veículo e muito mais fácil agora, porque a gente tem uma lei trazendo regras básicas. A seguir, em resposta à chantagem tarifaária, ameaça taxar gigantes americanas da tecnologia. Um ataque israelense atingiu a única igreja católica da faixa de Gaza. 3 pessoas morreram. Entre as 10 que ficaram feridas está o padre Gabriel Romanelli, que informava semanalmente o Papa Francisco sobre a guerra. O Papa Leão XIV manifestou tristeza pelas vítimas e pediu um cessar-fogo imediato. As Forças Armadas de Israel declararam que um fragmento de explosivo atingiu acidentalmente a igreja. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o governo está investigando o caso. O governo de Donald Trump demitiu sem motivo uma promotora federal que investigava crimes sexuais de empresários nos Estados Unidos. Maureen Comey foi uma das responsáveis pelo processo contra o magnata Jeffrey Epstein. O caso virou uma polêmica que ronda a Casa Branca desde a saída do bilionário Elon Musk do governo. No auge da briga entre ele e o presidente, o empresário disse que o nome de Trump estava nos arquivos do processo. Epstein fazia festas com celebridades e políticos, como o ex-presidente Bill Clinton e Donald Trump. Em 2002, Trump disse à revista New York Magazine que fazia há 15 anos e que Epstein era muito divertido. Em julho de 2019, a justiça acusou Epstein de pedofilia e tráfico sexual. Um mês depois, o magnata se matou na prisão. Apoiadores de Trump afirmam que há uma lista de pessoas importantes ligadas aos crimes e defendem que seja publicada. Até o principal aliado em Washington, o presidente da Câmara, Mike Johnson, é a favor da divulgação. Em campanha, Donald Trump prometeu tornar públicos os documentos, mas nas últimas semanas mudou o discurso e passou a dizer que a oposição democrata inventou a existência dos arquivos. A chefe do Departamento de Justiça tinha dito que possuía uma lista dos clientes de Epstein. Este mês, afirmou que não há nenhum documento desse tipo. Fontes da imprensa americana tiveram acesso à carta que formalizou a demissão da promotora do caso Epstein. O documento não explica os motivos do desligamento, mas cita o artigo 2 da Constituição, que estabelece os poderes da presidência. Maureen Comey é filha do ex-diretor do FBI, James Comey, demitido por Trump no primeiro mandato por ter investigado a interferência da Rússia na eleição presidencial de 2016. A promotora também estava à frente do processo contra o rapper e produtor Sean Combs, condenado este mês por transporte de mulheres para a prostituição. De acordo com o jornal The New York Times, Maureen enviou uma mensagem aos colegas depois da demissão. Nela afirmou que se uma promotora de carreira pode ser demitida sem motivo, o medo pode tomar conta das decisões dos que ficam. E o medo é a ferramenta de um tirano.
Hoje, Donald Trump divulgou numa rede social uma carta dirigida ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Trump repetiu que as tarifas que impõe ao Brasil são uma forma de demonstrar que desaprova o julgamento de Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. O presidente Lula disse hoje que vai taxar as empresas americanas de tecnologia. Num discurso para estudantes em Goiânia, o presidente Lula voltou a criticar os argumentos de Trump para impor o tarifaço ao Brasil. Na carta da semana passada, Trump citou, entre outras questões, supostos ataques à liberdade de expressão no Brasil e censura a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. No discurso, Lula disse que não há censura no país e defendeu a regulação das Big Techs com cobrança de imposto. Ele disse, eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam, cobradas no Brasil. Dizer uma coisa, o mundo tem que saber o seguinte, esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fica utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar, violência contra a criança, ódio entre as crianças, violência contra as mulheres, violência contra os negros, violência contra LGBTQIA+, ou seja, tudo que é tipo de violência. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, segue ouvindo os setores mais afetados pela chantagem de Trump. Segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, o tarifaço pode atingir quase 10 mil empresas aqui que exportam para os Estados Unidos. Elas empregam mais de 3 milhões de pessoas. Hoje, Alckmin fez uma videoconferência com o setor de tecnologia e representantes da indústria, entre eles sucroalcooleira, de aeronaves e celulose. A intenção do governo é reverter o tarifaço pela negociação diplomática. Em entrevista à Globo News, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo brasileiro começou a negociar com os Estados Unidos no início, assim que Trump anunciou a adoção de tarifas recíprocas. Houve 7 rodadas de negociações com os Estados Unidos para discutir a questão das tarifas. E, inclusive, no dia 16 de maio, foi mandada uma carta, assinada pelo vice-presidente Alckmin e por mim, pedindo resposta às propostas que nós tínhamos feito, porque eles nos pediram propostas. Então, nós fizemos e estamos esperando. É isso, quer dizer, existe sim uma negociação em curso. O Senado anunciou hoje os nomes de 8 senadores que vão aos Estados Unidos tentar ajudar na interlocução com o Congresso americano. São 4 titulares: Nelsinho Trade, do PSD, Tereza Cristina, do Progressistas, Jacques Wagner, do PT e Fernando Farias, do MDB. E mais 4 suplentes. Há pouco, o presidente Lula fez um pronunciamento à nação. Por 5 minutos, falou sobre o tarifaço de Trump e voltou a dizer que o país foi surpreendido. Lula disse que a diplomacia teve mais de 10 reuniões com os americanos e que, em maio, enviou uma proposta de negociação que ainda está sem resposta. Destacou a independência do Poder Judiciário no Brasil e disse que ficou indignado com o apoio de políticos brasileiros aos ataques de Trump. O presidente disse que a soberania nacional também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras, que o Brasil está unido na defesa do país e citou a ação conjunta com a participação da indústria, comércio, serviços, setor agrícola e trabalhadores. Lula também disse que acusações de práticas comerciais desleais são falsas
e defendeu o Pix, que classificou como um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo. E reforçou que o Brasil seguirá apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais. Se necessário, usaremos todos os instrumentos legais para defender a nossa economia. Desde recursos à Organização Mundial do Comércio até a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional. Não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. O presidente Lula vetou o projeto que aumentava o número de deputados federais de 513 para 531. Horas depois, o Congresso aprovou um projeto que mudou a destinação de 30 bilhões de reais do Fundo Social gerido pelo Ministério da Fazenda. O presidente Lula enviou uma mensagem ao Congresso afirmando que os Ministérios da Justiça, Fazenda e Planejamento, além da Advocacia Geral da União, recomendaram o veto integral do projeto. O presidente argumenta que o texto contraria o interesse público e é inconstitucional. Acarreta aumento de despesas obrigatórias sem a completa estimativa de impacto orçamentário, de previsão de fonte orçamentária e de medidas de compensação, onerando não apenas a União, mas também os estados. Segundo a Câmara, o aumento de 18 deputados custaria por ano 65 milhões de reais, sem contar os gastos adicionais nos estados de cada um. A decisão do presidente só foi publicada hoje de manhã no Diário Oficial. Mas por volta das 8 da noite de ontem, a informação do veto era dada como irreversível. Imediatamente, a decisão de Lula repercutiu na Câmara, onde os deputados se reuniam para a última sessão antes do recesso. O projeto, que libera 30 bilhões de reais do Fundo Social, que é abastecido com recursos do pré-sal para refinanciar dívidas de produtores rurais, foi colocado em votação. A sucessão de estiagens prolongadas, inundações, vendavais, geadas severas, reduziu a produtividade, elevou custos de produção, sobretudo deteriorou a capacidade de pagamento dos produtores rurais. Muitos foram compelidos a contrair novos empréstimos. E esses empréstimos honraram obrigações imediatas, criando um ciclo de endividamento por parte da comunidade dos produtores. A atividade e as consequências que levam o risco de desabastecimento e também dos excedentes para as exportações. Os governistas protestaram contra a votação. O Fundo Social foi criado para destinar recursos para educação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento regional e social. E o projeto da Câmara impõe destinar parte do dinheiro para financiar dívidas de produtores rurais. O deputado José Guimarães, do PT, líder do governo na Câmara, ainda fez um apelo para que a votação fosse adiada. Pediu que os acordos costurados ao longo do dia fossem mantidos. Eu, a ministra Gleice, eu vou falar isso por conta e risco meu. Nós lutamos muito para que o presidente não vetasse a questão do aumento do número de deputados. O presidente tomou a decisão, que foi a decisão que é a atribuição dele. Portanto, está tomada a decisão. Mas acho que não é correto isso que os companheiros deputados da Fundação e Vossa Excelência Sorte, que tem tanto diálogo conosco, jamais podiam pactuar com isso. Sabe por quê? Acordos precisam ser cumpridos. É melhor comunicar antes, avisar antes, do que subir na tribuna e dizer que vai votar sem considerar todas as relações que nós construímos no diálogo de votação dessa matéria. O apelo não adiantou. Os deputados aprovaram o texto, que agora segue para o Senado. Em julho, o Congresso já tinha aprovado o uso de 15 bilhões de reais do Fundo Social para o programa Minha Casa Minha Vida. Agora, se o novo projeto for aprovado pelos senadores, esses recursos poderão ser redirecionados para o setor agropecuário. Com o veto do presidente Lula ao projeto que aumenta o número de deputados, o texto agora volta para o Congresso, que tem o poder de derrubar o veto. Mas para isso serão necessários, ao menos, os votos de 257 deputados e 41 senadores em 2 votações separadas. Esse número não é um problema na Câmara,
Mas no Senado, quando o projeto foi aprovado, o placar registrou exatamente 41 votos favoráveis. Para valer nas próximas eleições, o Congresso tem que derrubar o veto até o dia 1º de outubro. Caso contrário, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral a redistribuição das atuais 513 vagas. A Receita Federal anunciou hoje que as instituições financeiras não precisam fazer a cobrança imediata do IOF pelo período em que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o decreto do governo. A Receita informou que ainda está avaliando se empresas e pessoas físicas vão ter que pagar o valor retroativo. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter quase a totalidade do decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras, que ficou suspenso por quase 2 semanas. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na Bahia, Pernambuco e no Distrito Federal para apurar o desvio de dinheiro de emendas parlamentares, fraudes em licitações e corrupção. Entre os alvos estão o ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento do São Francisco, Marcelo Andrade Pinto, e parentes do deputado Elmar Nascimento do União Brasil. O deputado não é investigado e afirmou que as emendas propostas por ele não estão sob suspeita. Nós não conseguimos contato com Marcelo Andrade Pinto. A seguir, a técnica de fertilização que produziu bebês livres de doenças hereditárias. Uma técnica de fertilização em laboratório que envolve 3 pessoas produziu 8 bebês saudáveis e livres de doenças hereditárias na Inglaterra. A pesquisa com os resultados foi publicada no New England Journal of Medicine, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. A técnica pioneira funciona assim. Primeiro, os cientistas fertilizam o óvulo da mãe com o espermatozoide do pai. Até aí normal, a ciência já faz isso. Forma um embrião que tem no núcleo o DNA dos dois. É ali que ficam as informações genéticas que definem as nossas características básicas. Cor de cabelo, altura. Mas nesse caso, a mãe é portadora de uma mutação genética que atinge as mitocôndrias e pode provocar doenças muito graves no bebê. Só que as mitocôndrias não ficam no núcleo da célula. É aí que vem a novidade. Separadamente, os cientistas fecundam um outro óvulo de uma doadora com o espermatozoide do pai. Depois acontece uma troca de material genético. Os cientistas retiram o núcleo do embrião da mãe e transferem para o óvulo da doadora. Esse novo embrião agora tem no núcleo o DNA da mãe e do pai e as mitocôndrias saudáveis da doadora. E é, por fim, implantado no útero da mãe, que vai seguir uma gravidez como qualquer outra. Dessa técnica, portanto, nascem bebês com DNA de 3 pessoas. Mas 99% do DNA desses bebês são dos pais de fato. 22 casais se submeteram ao tratamento, que resultou em 4 meninos e 4 meninas, todos saudáveis. O mais velho tem hoje 2 anos, o mais novo, 4 meses. Uma gestação ainda está em curso. O Reino Unido não só desenvolveu a técnica na Universidade de Newcastle, como foi o primeiro país do mundo a aprovar uma lei que permite que os cientistas usem o método. Foi numa votação ali no Parlamento Britânico em 2015. Mas esse é um procedimento proibido em vários países. A técnica levanta debates éticos, principalmente porque as alterações genéticas são permanentes. Vão ser passadas para as futuras gerações. Para os apoiadores, é a potencial erradicação de uma doença hereditária devastadora, que quase sempre é fatal, e atinge 1 em cada 5.000 bebês. Foi a morte dessa bebê, a Lily, que levantou lá em 2007 a discussão no Reino Unido. Para os críticos, o método abre uma porta perigosa para o futuro, de uma espécie de edição genética. Fato é que as mães que conseguiram ter bebês saudáveis graças a esse método se dizem muito gratas à ciência. Aqui no Brasil, em Salvador, tem robô disputando uma Copa do Mundo de futebol. Quase 2.000 participantes de 40 países. Mexico City. I'm from Germany. I'm from Melbourne, Australia. Nós somos de Goiás, Goiânia. O Brasil tem a maior delegação, 45 equipes, seguido da Alemanha e da China.
Mais que uma competição, o objetivo aqui é compartilhar conhecimento e inovação. Esse campeonato tem o que é de mais de ponta na área de inteligência artificial e robótica no mundo. São diversas áreas que a robótica envolve, todas as engenharias, basicamente, elétrica, mecânica, toda a área da computação, física, matemática, e envolve até áreas de ciências sociais, porque na hora que você tiver uma pessoa que precisa conversar com um robô, a interação entre o robô e a pessoa tem que ser estudada pelas ciências sociais. É o futuro em campo numa das maiores e mais importantes competições de robótica do mundo, a RoboCup, que este ano está sendo sediada em Salvador. Conhecida como Copa do Mundo dos Robôs, aqui o objetivo não é somente acertar o gol, é usar desafios práticos como o futebol para avançar em muitas outras áreas, com tecnologias que já estão mudando o mundo. Imagine uma equipe de robôs derrotando a equipe campeã do mundo de futebol humano. Até 2050, é este o desafio da RoboCup. Acho que em um futuro muito breve, esses robôs poderão competir contra os melhores jogadores humanos do mundo. De robôs, jogadores de futebol a organizadores de tarefas domésticas e trabalho de resgate. As competições também simulam salvamentos em diferentes terrenos. Quando você está num resgate, você não quer que o ser humano entre num ambiente de desastre, que ele entre em um ambiente inóspito. Então, cada um dos desafios aqui representa algo que o robô precisa fazer numa emergência. 200 jovens brasileiros estão participando da competição, de olho no futuro. Numa Copa do Mundo, por exemplo, você leva o que você tem de melhor. Para quem sabe a gente conseguir construir robôs super completos, né? Não para dominar o mundo, mas para serem super completos. O português Renato Paiva é o novo técnico do Fortaleza. Ele deixou o Botafogo depois da eliminação nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. O Fortaleza é o penúltimo no Brasileirão. A CBF incluiu o futebol feminino pela primeira vez no levantamento anual sobre lesões de atletas no Campeonato Brasileiro. A pesquisa revelou que as mulheres precisaram muito mais dos médicos durante os jogos do que os homens. A média de atendimentos para lesões no Brasileiro Feminino foi superior a 4 por partida, 70% maior do que na primeira divisão do futebol masculino em 2024. Lesões de joelho, que podem ser graves, e afastar atletas por até um ano dos gramados também foram muito mais frequentes entre as mulheres. Para o presidente da Comissão Médica da CBF, é um sinal claro de que é preciso mais atenção e cuidado com as particularidades do futebol feminino. O Brasil será a sede da Copa do Mundo em 2027. A preparação física tem que ser diferente, a parte nutricional tem que ser diferente, a parte de treinamento, quem sabe os horários de jogos, quem sabe o tipo realmente de avaliação física dessas mulheres tem que ser mais diferenciado. O levantamento também avaliou uma novidade da temporada passada, a substituição extra para casos de concussão após choques de cabeça. Entre os homens, o protocolo foi utilizado 25 vezes, 15 na Série A, 10 na Série B. Em 2025, essa regra da substituição extra vale em todas as divisões. Algumas informações podem ajudar os clubes a evitar que os atletas se machuquem. Por exemplo, a maioria das lesões ocorreu no segundo tempo, quando os times estavam defendendo, ou seja, correndo atrás de quem está com a bola. É importante, assim, usar as substituições para preservar os jogadores mais desgastados. Com esses dados, você vai ter muito melhor condição de ter menor contusão e ter uma melhor performance. A pedido dos clubes, o estudo avaliou também as diferenças entre gramados naturais e sintéticos. A pesquisa mostrou que em gramados artificiais existe uma participação maior do departamento médico do time visitante, que geralmente não está tão habituado com aquele terreno. Apesar dos médicos serem mais requisitados, não houve diferença estatística no número final das lesões, especialmente nas mais graves, como musculares ou nos joelhos. 98% dos atletas acham que tem mais problemas jogando no sintético. Eles acham que eles recuperam menos, tem mais possibilidade de lesão.
Então, talvez isso, por isso que você não acaba não levando, extrapolando a entrada do médico com o tipo de lesão, mas sim na sensação dos atletas em que eles têm mais cansaço, têm mais dificuldade e quando tem alguma contusão tem mais tempo de se recuperar. O Jornal da Globo é depois de This Is Us. Boa noite. Boa noite e até amanhã.